vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição deste conteúdo que é feito especialmente com todo o carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno e você é muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu quero informar para você que em todos os quadros que você vai assistir aqui, você vai poder conhecer melhor a doutrina bíblica com uma linguagem que será direcionada para todas as idades. Quando o homem tem um propósito em sua vida, ele precisa entrar pelo caminho que o levará a alcançar o que ele almeja. Isso acontece em tudo à nossa volta, seja do ponto de vista pessoal, profissional, familiar, ou em qualquer outro campo da nossa história pessoal. Não é diferente quando o assunto é o nosso relacionamento com Deus e o desejo por viver o seu projeto de salvação. De todas as coisas que podemos viver, estar na presença do Senhor e ter a certeza da vida eterna através da salvação em Cristo Jesus é, sem dúvidas, a melhor de todas. Não há alegria ou riqueza maior. Não há maior vitória na vida do homem do que receber o mais glorioso e valioso presente de Deus para nós, que é a salvação. O ápice desta bênção é o encontro com Jesus, quando Ele voltar e quando entrarmos para a grande festa das bodas do Cordeiro. Mas precisamos estar preparados para este momento. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira para conversarmos sobre as parábolas proferidas pelo Senhor Jesus e a necessidade de uma experiência com o Espírito Santo para viver a eternidade de Deus. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes falará sobre a educação dos filhos na era digital. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada para a escaleta do louvor à vitória da igreja. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sandra Carvalho abordará o tema A Definição do Servo Fiel. Agora você fica com o quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, esse quadro que é feito baseado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Aliás, para nós, essa tem sido uma experiência maravilhosa, tanto para aqueles que estamos aqui no quadro a cada semana,
como também para toda a igreja, todos os irmãos que estão estudando a escola bíblica, dando continuidade àquilo que é trazido, pegando aquelas perguntas que são trazidas no final da EBD e estudando em casa, junto com os seus grupos de assistência, as repercussões, ou seja, as experiências que nós recebemos daqueles que estão participando dessa maneira da escola bíblica são de bênçãos e crescimento espiritual, algo maravilhoso que o Espírito Santo de Deus está nos proporcionando. E hoje estamos aqui juntos, eu, pastor Daniel Moreira, estamos aqui para esse quadro, não é? O pastor Sérgio não pôde estar presente. Daniel, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Olha só, você está vendo agora aqui um QR Code que está aparecendo na tela. Sempre no início do quadro, a gente apresenta esse QR Code para você interagir com a gente. Esse é um programa interativo. É só apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser redirecionado para o WhatsApp. E ali você pode mandar uma mensagem para nós. Essa mensagem pode ser enviada na forma de texto ou na forma de um rápido vídeo. E o objetivo aqui é que você fale sobre a importância do programa para você, para sua família, para o grupo da igreja que tem assistido o programa e que se reúnem para conversar sobre aquilo que viram neste programa. E nós vamos trazer aqui algumas mensagens que foram enviadas para nós, tanto em texto como através de vídeo. E vamos falar aqui, ou vamos trazer para vocês algumas mensagens que foram enviadas em relação à última edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Você que acompanha sempre sabe que na semana passada nós tivemos aqui uma live que durou mais de 1 hora, quase 2 horas de live, com a presença do pastor Gilson. Estivemos aqui abordando os assuntos do mês, né, do mês de março, do mês passado. E muitos irmãos assistiram e fizeram questão de enviar mensagens a respeito da experiência que foi a live, mas também outros enviaram mensagem para nós falando sobre o programa no dia a dia. Então a gente vai para a primeira mensagem que foi enviada e que veio de Lisboa, em Portugal, viagem enviada pela nossa irmã Lourdes Amália dos Montes. E ela diz o seguinte: fui muito edificada com a live da última semana. A palavra de Deus é tesouro inesgotável. Agora uma outra mensagem do exterior, de Medford, nos Estados Unidos, que foi enviada por Joelton Mário Lima e diz o seguinte: a live foi muito dinâmica e a participação dos jovens no estúdio, fazendo perguntas ao vivo, foi motivadora para todos. O programa tem sido uma bênção. Glória a Jesus. Maravilha, né? Maravilha, né, Daniel? A participação dos jovens aqui realmente foi glória a Jesus. muito boa, né? Foi algo... Foi dinâmico mesmo, dinâmico. A live, né? Se Deus permitir, vamos ter outras como essa. Se Deus né? quiser. Bom, agora vamos trazer aqui, Daniel, 2 mensagens falando acerca do programa. A primeira é de Elton Morgado, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que diz assim: o programa tem me ajudado muito no conhecimento da palavra revelada, aprofundando o ensino da Escola Bíblica Dominical, EBD. Esse é o objetivo. Janira do Amaral, de Cuiabá, Mato Grosso, diz o seguinte: assisto semanalmente ao programa e tenho recebido muitas bênçãos através dos estudos. Glória a Jesus. Eu quero agradecer aqui a Lourdes, ao Joelton, ao Elton e a Janira por terem enviado essas mensagens por escrito para nós. Agora nós vamos assistir a 2 vídeos, um enviado pela nossa irmã Mariana, que é de Linhares, aqui no estado do Espírito Santo, e outra é uma família, é o nosso irmão Fábio Farias e a família dele, que está presente, que vai falar sobre a bênção do programa para a família inteira. Ele é de Manaus, no estado do Amazonas. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Mariana, sou de Linhares, do bairro Conceição, Ministério Pastor Alex. Gostaria de testemunhar sobre o programa Anunciando o Evangelho Eterno e dizer que tem sido uma grande bênção para todos nós e todas as igrejas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Fábio Farias, sou da Igreja da Cachoeirinha, aqui em Manaus, do Ministério do Pastor Raimundo Artini. Essa é a minha família, irmão Donete, o Davi do Vale e o Vinícius do Vale. O programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma grande bênção nas nossas vidas, porque tem enriquecido o aprendizado da doutrina nas nossas vidas. Amém, irmãos. Através do programa, além da edificação da nossa família através da doutrina, também despertou no meio da nossa família, no coração dos nossos filhos, o interesse, o envolvimento com o louvor, com o aprendizado do instrumento, até mesmo durante a pandemia, quando iniciou
né, essas atividades através do YouTube. Meu filho, o Davi, ele aprendeu, desenvolveu ali o aprendizado através do ensino da professora Janaína. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Mariana. Obrigado, irmão Fábio, pelas mensagens enviadas na forma de vídeo. E você também pode participar, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Na semana que vem, quem sabe, a sua mensagem vai ser exibida aqui no quadro Lições do Manaim. Achei interessante o vídeo da família aí, né? Foi muito interessante, Muito né, Daniel? bom, né? Glória a Jesus. A participação do esposo, a esposa, né? O filho. Né? E ele fala, inclusive, sobre a importância do programa para cada um deles, né? Exatamente. Isso é interessante. Muito bom. Daniel, vamos entrar então no tema hoje do quadro Lições do Manaim. E nós temos abordado na Escola Bíblica Dominical sobre a parábola das 10 virgens, né? Que é uma parábola muito esclarecedora, né, do ponto de vista do momento profético que nós estamos vivendo, né? E esse esclarecimento, claro, é profético acerca desse momento que estamos vivendo. Mas, ao mesmo tempo, ela nos ensina muito sobre o nosso posicionamento. E é interessante que a gente vê ali na parábola uma festa. Casamento. Uma festa de casamento, muito bom você ter levantado, importante isso. As 10 foram convidadas, as 10 queriam ficar para o casamento, mas havia um preparo. Havia algo que fazia com que, de fato, elas estivessem, ou aquelas que acabaram por entrar para a festa, estivessem preparadas. Qual a abordagem que você pode fazer sobre esse assunto? Bem, queridos, como o pastor Josias já mencionou aqui, todos os detalhes dessa parábola e das demais que já estudamos tem um aspecto profético extraordinário. Então, a parábola fala de uma festa de casamento. As 10 virgens receberam o convite e tinham as roupas também para a festa, que era distribuída pelo dono da festa. E a grande expectativa aqui, é bom frisar isso, não é, Josias? Aqui no Ocidente, a expectativa é pela chegada da noiva. A noiva costuma ser o personagem principal. Todo mundo esperando que hora que ela vai chegar, tá chegando. No Oriente, não. Lá a grande expectativa é a chegada do noivo. Então toda a ansiedade, toda a expectativa era pela chegada do noivo. Como que o noivo sabia que a festa tinha muitos convidados ou poucos convidados? Através da luz das candeias. O pastor Gideoti até explicou isso na Escola Bíblica Dominical, domingo. Porque não tinha energia elétrica. Então a luz era a candeia, que era um instrumento pequeno de barro, onde o combustível era azeite, havia o pavio e acendia-se o pavio para iluminar o rosto, identificar, eu sou Josias, eu sou Daniel. Por quê? A luz identificava quem era a pessoa. E a luz também iluminava o caminho para a festa. Então o noivo ficava posicionado numa posição assim estratégica, geralmente no alto. E quanto mais a noite ia se passando, ela ia se aproximando à meia-noite, a noite fica mais escura. Quanto mais escura a noite, mais a luz brilha. Então ele via o movimentar das luzes, das candeias. Ele ia vendo, os convidados estão chegando e tudo. Então, diz a parábola que à meia-noite, que tudo é profético, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Então o noivo está chegando. A parábola diz que as virgens então despertaram e 5 tinham azeite, tinham luz, o seu rosto poderia ser visto por causa da luz, elas podiam enxergar o caminho para a festa, mas 5 delas não tinham o azeite
E a Bíblia menciona que elas eram, por causa dessa falha, desse descuido, elas eram loucas. Então elas não tinham azeite suficiente, por isso não puderam entrar na festa. Então o elemento fundamental que faltou, elas dormiram, acharam que o noivo ia demorar mais, não se prepararam e não puderam entrar na festa. Na festa. Mateus capítulo 25, verso 3, deixa isso muito claro e de maneira muito objetiva. O texto diz o seguinte: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, é o que você disse, né? O que faltava era o azeite. É porque, olha só, a duração, pelo que você lê sobre isso, né? Os costumes de Israel daquela época, a duração que durava a chama era geralmente 20 minutos a meia hora. Então você tinha que ter. A candeia era um objeto pequenininho, né, cabia Daniel? Você carregava na palma da mão. Porque às vezes a gente vê uma imagem de uma candeia, não era um lampião. Não um lampião, uma lamparina. Era uma candeiazinha que ficava na palma da mão, né? Exatamente. Então, você colocava na palma da mão, então a luz da candeia, através do fogo, iluminava seu rosto e você também podia usar como uma lanterna. Uma lanterna para saber o caminho. Então, é preciso, qual é o ensino? Então, se você tem uma candeia pequenininha, que de 20 em 20 minutos, ou de meia hora, tem que abastecer de azeite, a prudência ensina que você tem que ter azeite reserva. Entendeu? Então, é preciso ter, qual é o ensino para a igreja? É preciso ter azeite de reserva. E o azeite é tipo profético do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes e está presente na vida da igreja fiel. E ele foi derramado, José, não foi sob medida, não. Glória a Deus. Então, é só o homem buscar esta bênção que ela está à disposição. Glória a Jesus. Vamos ler mais um texto da palavra? João capítulo 14, verso 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É a candeia cheia, é o azeite. Exatamente. Então, o Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, vamos precisar buscar esta bênção. Ele precisa desejar esta bênção. Porque a palavra diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Então, é preciso ter uma experiência individual com a ação, com a operação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Vamos ler um texto que fala sobre isso? Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13, diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Observe, né, José, a condição, não é? Me invocareis, orareis, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Não, quando eu tiver tempo, né? Não, quando tiver tudo bem. Não. Porque Deus olha o coração do homem. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma frase bonita, simples, mas ela é profunda. Muito profunda. Até porque, Daniel, não é buscardes de qualquer maneira, não é buscardes religiosamente, não é buscardes por costume, é de todo o coração, não é de parte do coração, mas exatamente. É de todo o coração. É uma entrega, é um desejo profundo, né? É uma sede. Isso. Sede. De ter esse azeite, de encontrar essa bênção. Há um outro aspecto, Daniel, acerca dessa parábola que é muito importante fazer parte de uma reflexão por cada um
que está nos ouvindo aqui agora, é que existem dois momentos diferentes. O momento que antecede a chegada do noivo, em que, nesse momento, todas poderiam ter o azeite de reserva, ter as candeias acesas, enfim. E existe o momento pós-chegada do noivo, quando a porta se abre e aquelas que estavam preparadas, elas entram e depois a porta se fecha. Não é uma situação em que a porta vai ficar aberta por algum tempo para que as pessoas possam... Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Daniel. É porque quando o noivo chegava, ninguém entrava mais. Os convidados que já tinham sido avisados e convidados, a responsabilidade deles, a função deles era estar presente. Porque a partir do momento que o noivo entrava na festa, fechava-se a porta e a festa começava. Entendeu? Então, a oportunidade para aquelas virgens permaneceu até o esposo chegar. Quando o esposo chegou, as prudentes que tinham azeite em reserva, e não só isso, candeia acesa, porque a candeia precisa estar acesa. Você falar, eu já tive uma experiência com o Espírito Santo, eu já tive dons espirituais, né? Eu já tive uma visitação, tá tudo bem. Mas é preciso a candeia estar acesa. É preciso o Espírito Santo estar vivo na vida do homem, agindo, operando. Então as prudentes que tinham azeite de reserva e candeias acesas, logo entraram para as bodas. As loucas, sem azeite, se deram conta tardiamente de que o esposo tinha chegado, e elas estavam com as candeias vazias, portanto, apagadas, tendo que ir tentar adquirir azeite, mas naquela altura, Josia, já não havia mais tempo, porque a porta se fechou e a festa começou. E isso tudo é profético, porque quando Jesus vier para arrebatar a igreja, vai começar a festa da eternidade. A porta da graça vai se fechar. Ainda há oportunidade. O Senhor ainda pode ser encontrado, como o texto que nós lemos antes, né? Daniel, é interessante que, dentro disso que você acabou de falar, e aliás é uma coisa que, como eu disse antes, que chama a reflexão, é o seguinte: se em algum momento da minha vida eu já tive uma experiência mais profunda com o Senhor do que eu tenho agora, eu preciso buscar a Ele. Nós precisamos entender isso, né? Porque o que o Espírito Santo vai fazendo na vida do servo é se renovando a bênção, e ele vai tendo experiências cada vez mais profundas com Deus. Então, quando o homem não vive isso, ele vive o contrário disso. Né? Você falou, eu já fui usado pelo Senhor, eu tive dons, tive uma experiência com o Senhor, já vivi a experiência de transmitir a mensagem, o evangelho, de falar de Jesus, mas hoje isso não acontece mais na minha vida. Tem uma coisa errada, é porque o óleo está se acabando, o azeite está se acabando. E outra coisa, né, Josias? E todos que nos ouvem, o Espírito Santo não mudou. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, ele não mudou, ele é o mesmo. Nós nos cansamos, nossas forças às vezes, né? Chega no final do dia, está cansado, precisa do descanso. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é o mesmo. O poder dele é o mesmo. A graça dele é a mesma. A ação e a operação dele continuam as mesmas, né? Então, o segredo é o que está escrito no profeta que nós já lemos. É buscar de todo o coração.
Glória a Jesus. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quanto se pode achar. Porque depois que a porta se fechar, não vai haver mais essa oportunidade. Mateus 25, verso 10 diz assim: E tendo elas ido comprá-lo, ou comprar o azeite, né? Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Sem acordo. Fechou-se a porta. O tempo de entrar para a festa já tinha encerrado. Quem entrou estava participando da festa, da alegria da festa, do banquete da festa, e quem não se preparou ficou de fora. E a Bíblia diz assim: não vos conheço, né? Daniel, tem uma parte desse texto que diz assim que todas dormiram. Por que elas dormiram? Porque era noite, elas acharam, entenderam que o noivo estava demorando, então, vamos dizer, se acomodaram, mas através do grito, e esse grito está ecoando hoje também, é o grito, é o clamor, é o brado do Espírito Santo: eis o noivo, Jesus vem. É a nossa grande mensagem, né, Josias? Maranata, o Senhor Jesus vem. Então, através daquele aviso que foi dado para todos, porque todos ouviram, houve o despertamento. Então, esse momento, Josias, que o Espírito Santo está bradando, ecoando, não é para amedrontar ninguém, é para despertar. Glória a Deus. Despertar a igreja, despertar todos. Então, elas foram despertadas, as que tinham azeite de reserva abasteceram a candeia, acenderam o fogo, e as outras não tinham azeite de reserva, permaneceram no escuro, isto é, nas trevas. Nas trevas. É interessante, e nós abordamos isso na semana passada, na live, que você, eu e outros que conhecem essa obra há alguns anos ou décadas, né? Décadas, né? Essa expressão, essa mensagem da volta de Jesus, nós já ouvimos desde que conhecemos essa obra. Sim. Mas ela não envelheceu. Isso não, absolutamente. Isso não fez com que nós simplesmente estejamos numa posição de relaxamento, acomodação, ociosidade, preguiça espiritual. Isso não pode acontecer na vida do crente. Não pode, porque quando o Espírito Santo, quando a sua candeia, o seu coração está cheio do Espírito Santo, essa esperança, ela permanece viva. Essa esperança, ela não vai se apagando como a chama vai se apagando. Não é? Se falta azeite, a chama vai se apagando, a esperança vai se apagando, a frieza vai chegando, porque falta o calor da luz, do fogo. Mas quando a sua candeia está acesa, não. A esperança está viva, né? Você sente o calor, a operação do Espírito Santo, e você continua amando esse dia, como diz a palavra. Glória a Deus. Né? O dia da chegada do noivo celestial. Amém. Glória a Jesus. Vamos ler um texto da palavra? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O texto diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, Amém. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que texto, hein? Profundo, maravilhoso. Maravilhoso. O dia hoje é de ter azeite de reserva, né? Exatamente, Esse é o né? dia. Porque, primeiro que o Deus não conta o tempo como nós contamos. A própria palavra diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o Senhor não retarda a sua promessa. Tudo está preparado, né? Aquilo que é profético, as profecias estão se cumprindo. Os marcadores proféticos, que é muito interessante essa expressão que o Senhor mostrou, né, para a obra recentemente. Os marcadores proféticos atestam, comprovam que o Senhor Jesus está às portas.
todas. Glória a Jesus. Vamos ler mais um texto da palavra, Daniel? Hebreus capítulo 10, verso 37. Porque ainda um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Glória a Jesus. Há uma expressão, ou esse texto ele traz em si algo maravilhoso que assim, no momento em que o noivo chegar, no momento, né, como no abrir e fechar de olhos, no tempo de Deus, isso vai acontecer e vai acontecer mesmo. Por isso, então, queridos, é fundamental estarmos vigilantes, atentos, né? Estarmos com a sensibilidade que o momento exige, porque é um momento especial da história da igreja. O brado do Espírito Santo, como já dissemos agora há pouco, está despertando muitos essa experiência que a gente tem tido, né? E é fundamental, então, compreender, entender o tempo profético que estamos vivendo. Os marcadores proféticos comprovam que o momento que nós vivemos é o momento que antecede a volta gloriosa do Senhor Jesus, e por isso precisamos estar preparados para este momento, para entrar na festa e não ficar de fora dela. Glória a Jesus. E a condicionante que o texto nos ensina é o azeite. O azeite. Quer dizer, é interessante porque quando a gente vê o azeite, e há um aspecto na candeia, que você tocou nisso, né, falando aqui agora no programa, é que o azeite ele está dentro da candeia. Ele abastece a candeia. Quem tem a candeia na mão, o dono da candeia, sabe que tem azeite ali dentro. Mas qual é a evidência externa? É o fogo. Exatamente. Você tem um sinal de que o azeite está ali dentro. Você tem o fogo, a chama acesa. Tem sinal que a sua candeia tem azeite. Exatamente. Então, a experiência... Eu conversava hoje com uma pessoa que me abordou e que não é evangélico, e preocupado com tudo que está acontecendo, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele ainda hoje. E ele... Hoje mesmo aconteceu, né? Lá na escola. Um fato terrível, né? Mas falando sobre a preocupação de tudo isso e sobre a religiosidade, e é interessante que a experiência com o Espírito Santo, quando ela é real, ou seja, quando o azeite está dentro da candeia, você tem sinais de que você está tendo, de fato, uma experiência com o Espírito Santo e não apenas uma experiência religiosa. Exatamente. É a diferença que existe entre uma coisa e outra. Entendeu? Uma coisa, né, Josias, queridos, uma coisa é você ter vida religiosa. Tudo bem, né? Outra coisa é você ter vida espiritual. Uma coisa é você... É o cristianismo. Outra coisa é o evangelho. Não é, Josias? É isso então, mesmo. O que adianta você ter uma candeia? A hora que nós vivemos no relógio de Deus é a hora da noite, não é? Você tem a condição, Deus colocou à disposição de todos, o azeite, que é a bênção do Espírito Santo, mas se a sua candeia está vazia, ou se já teve azeite, hoje não tem mais. Né? Então, é um descaso, é um descuido, Isso. É um relapso muito grande da parte do homem. De cada um. De cada um. Cada uma tinha sua candeia. É individual. Cada um dará conta A de si salvação é mesmo. individual. Exatamente. A experiência é individual. Glória a Jesus. Daniel, estamos chegando ao final do quadro. Não é possível. A gente não está na live hoje, né? Mas, a live tirou a diferença. A live tirou a diferença. Nós estamos com crédito. O crédito, tá certo. E esse é aquele momento em que a gente pede para vocês trazerem uma palavra aplicando o que nós conversamos aqui aos nossos irmãos que estão assistindo. Queridos,
temos feito constantemente apelos. Esses apelos não são para ninguém mudar de religião. Não estamos pregando uma denominação. O nosso apelo emana de uma experiência com Deus, daquilo que o Espírito Santo está testificando neste momento. E é para que você entenda que há só um caminho. Não existem dois caminhos. Só existe um caminho. E o nome desse caminho é Jesus. E ninguém, diz a Bíblia, ninguém vai ao Pai, vai a Deus, a não ser por Ele, a não ser por Jesus. É a palavra de Deus que testifica isso. Então, esta salvação, ela está à disposição de cada um de nós. É preciso viver na direção e na revelação do Espírito Santo. E Ele, o Espírito Santo, está à disposição de todos aqueles que o buscarem através da salvação em Jesus. Que Deus te abençoe. Glória a Jesus. Bom, no início do quadro, a gente apresentou um QR Code. E agora estamos apresentando um segundo QR Code. É diferente daquele primeiro, tá? Esse agora é para você participar, nos ajudando a fazer o quadro na semana que vem. Isso é muito importante. É muito importante muito isso. Importante. No programa da semana que vem. Nós recebemos diversas mensagens, nos ajudam e a gente traz aqui sempre duas para mostrar a você aqui no ar, duas das mensagens que foram enviadas na semana passada e que nos ajudaram a trazer esses assuntos que nós trouxemos hoje. A primeira mensagem que nós vamos trazer aqui vem do Gabão, né, que é um país ali, uma região ali na África, na cidade de Libreville, eu acho que é assim que fala, Libreville. Bom, essa participação veio de... Capital. Essa participação veio de Paulo Barbosa Rodrigues e diz o seguinte: os critérios exigidos para a festa e a comparação profética são os seguintes. O primeiro, as 10 virgens precisavam do azeite, que é tipo do Espírito Santo, para ter luz, que é a revelação. B, a festa do filho do rei, os convidados precisavam ter vestes nupciais. Ele faz uma associação com as duas parábolas. Porque na pergunta consta isso, né? Consta fazer isso, a comparação. Cibele Cristina, de São Paulo, capital, diz o seguinte: profeticamente, na parábola das 10 virgens, as loucas apontam para a igreja infiel, pois não tinham azeite, tipo do Espírito Santo. Por isso estavam sem luz, isto é, sem revelação. Na parábola da festa do filho do rei, era fundamental ter as vestes nupciais dadas pelo Pai, que falam das vestes de salvação. Sem as vestes da salvação, o homem não terá direito de participar da grande festa do arrebatamento. Muito boas essas participações do nosso irmão Paulo Barbosa, da África, e da nossa irmã Cibele Cristina, de São Paulo, a quem eu agradeço agora por terem participado. E não deixe você de participar. Semana que vem poderemos estar aqui trazendo também a sua mensagem aqui no programa. O QR Code está aí, é só você apontar a câmera do celular para ele. Vai inclusive aparecer, né, quando o WhatsApp for aberto, vai aparecer ali a pergunta, a questão que nós estamos te propondo, e você então pode responder. Será uma alegria para nós receber a sua participação. Daniel, chegamos ao final. Mais uma vez, foi uma bênção. Agradeço. Sentimos a falta do Sérgio. Se Deus quiser, semana gripado, que vem. né? Está um pouquinho gripado, né? Faz parte aqui para nós, aqui no Espírito Santo, o tempo mudou e isso costuma acontecer. Deus abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias. Paz do Senhor a todos queridos. Amém. Agora eu quero chamar você, pai ou mãe, para refletir acerca do uso de equipamentos que são conectados à internet, às redes sociais, o uso por parte dos nossos filhos. Você consegue perceber um uso excessivo ou um uso sem a sua supervisão ou ainda sem qualquer seleção do conteúdo assistido? Isso é importante no processo de educação e da relação familiar.
Quem vai falar mais sobre esse tema é a doutora Késia Nunes, agora no quadro Organização e Método. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. No mês de abril, vamos permanecer abordando o tema Educação dos Filhos na Era Digital. E qual o cenário atual? Nestes tempos da era digital, temos alertado especialmente sobre o impacto do uso das telas de modo desmedido, ou seja, uso excessivo, uso sem supervisão e uso sem seleção, com drásticas consequências para as famílias. Tempo em que é muito comum ouvirmos uma frase: estou cansada. São muitas atribuições, mas estamos chamando os pais, mães e responsáveis a resistir ao cansaço e à distração diante da TV ou das demais telas de modo desmedido. E contra o que estamos lutando? Atenção! Estamos contra o que rouba o nosso tempo com o Senhor e o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. Tomamos o trabalho de Ana na educação de Samuel como exemplo para a nossa casa. O texto que nos acompanha se encontra em 1 Samuel 1:22. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Nesse episódio, o tema abordado será o alimento. O texto registra: quando o menino for desmamado. E o que aprendemos? Ana deu o alimento certo. Essa foi uma das atitudes de Ana com seu filho. Amamentou, nem ao compromisso anual no santuário ela foi, porque só ela poderia cuidar do seu filho. Pesquisas avaliam o aleitamento materno em processo amplo e orientam que ele deve ser exclusivo, porque tem tudo o que o bebê precisa. Nos aspectos físico, alimenta, dessedenta, nutre. Nos aspectos cognitivos, acalma, acalenta, acolhe, contribui para a produção de hormônios do prazer, da saciedade, do bem-estar. E a mãe não apenas amamenta, ela observa, admira, canta, ora, brinca e conhece os tipos de choro, o clamor do filho para suas necessidades. Esse alimento exclusivo tipifica a doutrina, a palavra do Senhor, que sustenta a criança na primeira infância. Irmãos, temos agido como Ana? Temos dado o alimento certo? Qual é a fome do seu filho? Pelo que ele tem clamado? O que tem deixado sua filha abatida? O que tem mudado o olhar e a postura do seu filho? Uma fome tem sido gerada pelo Senhor no interior dos corações, que não é saciada por uma rolagem infinita na tela, por livros de autoajuda, por descontrole alimentar, por presentes. É a sede do Deus vivo. Então, com base na postura de Ana e nas pesquisas das ciências humanas e sociais, isso ajuda a identificar o que está acontecendo. Analise seu comportamento, suas diferentes manifestações que chamam nossa atenção e mostram que eles precisam de ajuda, como o silêncio, a irritação, a agressividade, o isolamento, a insegurança, o excesso de autocríticas. Ajude a identificar os problemas que parecem complexos em cada fase, na relação consigo mesmo, com os amigos, com a escola. Como quando bebês, dedique tempo observando com admiração e destacando as potencialidades que eles não veem e que só a intimidade dos pais pode mostrar. Mais do que isso, ajude-os a identificar e agir, a resolver. Outra sugestão: aproxime-se, rompa com a distância, quebre o gelo da conversa, mostre interesse por ele e por seus problemas, se interesse pelo seu clamor. A segurança de ter o acolhimento dos pais e responsáveis, de sentir que são seus melhores amigos, é importantíssima para os filhos. E ainda, escolha o alimento certo. O alimento estrutura. Ele define em tempos de luta se você fica de pé como Samuel ou cai como Ofni e Finéias.
Qual alimento você está escolhendo para você e sua família? Leia a palavra, um versículo, uma história. Tenha um tempo diário de conversa com o Senhor. Traga o Senhor para a conversa, para alimentar os seus filhos, para dar discernimento do momento e das situações que eles vivem e que estão o afligindo. O Senhor dará sabedoria para conduzir cada desafio sem deixar que se torne um grande problema. Não subestime o poder desse alimento. Ele alimenta, dessedenta, nutre, acalma, direciona. Selecione também o que entra na sua casa, o que eles assistem, com quem estão acompanhados. A doutrina deve estar presente na vida das crianças, saciando a fome. Estão entediados? Cante, toque com eles um instrumento, leiam juntos, assistam os programas bíblicos e as animações dos louvores. Esses recursos devem fazer parte da nossa rotina. Quem tem banquete em casa não precisa se alimentar de qualquer referência no mundo, na escola, no trabalho, nem na universidade. Escolha o alimento certo, escolha a palavra do Senhor. Quando o menino for desmamado, ele sairá de perto da mãe. Estamos preparando os nossos filhos para fazer escolhas adequadas quando não estiverem mais meninos na fé, longe dos nossos olhos, dos nossos cuidados e do alimento adequado, mas nutridos na doutrina e estruturados em experiências com o Senhor. Por isso, enquanto estão conosco, faremos como Ana. Vamos observá-los com critério, aproximarmos deles e escolher bem o seu alimento. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. A vitória da Igreja. Este é o louvor que estamos aprendendo e a cada edição do quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína aplica esse hino para um instrumento diferente. Hoje a tia Janaína vai ensinar a introdução facilitada deste louvor para a escaleta. Então você já sabe, né? Pega o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças, intermediários, adolescentes, irmãos, que benção estarmos juntos para mais uma aula. Nós estamos aprendendo o louvor à vitória da Igreja e hoje vamos aprender a introdução facilitada na escaleta. A minha já está aqui preparada e a sua? Está aí do seu ladinho? Se ainda não estiver, dá tempo de você correr e pegar. Agora vamos direto conhecer as notas que vamos usar nesta introdução. Nós vamos usar a nota Mi natural, Fá sustenido, que é a tecla preta, Sol sustenido, Lá, Si e Dó sustenido. A tia vai tocar aqui na escaleta agora para você ver. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá natural, Si e o Dó sustenido. E agora nós vamos conhecer a partitura. Nós sabemos que este louvor está no tom de Mi maior. Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. No compasso quaternário, 4 tempos para cada compasso. Lembrando que aqui nós temos uma anacruza. Nós temos uma pausa de colcheia de meio tempo e este carrinho de semicolcheia também vale meio tempo. 1/4 com 1/4, meio tempo. Essas notinhas Mi, Fá são bem rapidinhas. Temos a mínima pontuada, 3 tempos. Aqui outra pausa de colcheia. Temos aqui para terminar a figura semibreve. Nós vamos esperar 4 tempos nesta notinha. Então a tia agora vai solfejar as notas correspondente ao tempo. O 4 é o último tempo aqui da anacruza, que o 1, 2, 3 tempos completa no último compasso deste louvor. Então a tia vai dizer 4
e vamos entrar, tá bom? 4. Mi, Fá, Sol, Fá, Si, Mi. Mi, Fá, Sol, Si, Sol, Dó. E logo nós vamos entrar cantando na batalha. Amém? Então agora nós vamos tocar. Vou tocar essa primeira vez bem devagar e vocês vão prestar bem atenção. Ah, a tia esqueceu de falar sobre o dedilhado. Vamos voltar lá. Aqui está o dedilhado. Vai começar a notinha Mi com o primeiro dedo. Esse dedilhado que a tia colocou vai facilitar a forma de você estar executando, tocando. Mas se você toca com outro dedinho, tudo bem. Então vamos lá agora. A tia vai passar essa primeira vez devagar. Mas nós sabemos que o louvor é um pouquinho mais rapidinho. Vamos lá? Mais uma vez? Na batalha. Então agora vamos tocar junto com o louvor. Amém. Então agora nós vamos para o dever de casa. Se você quiser, pode até anotar. Nós vamos treinar de 15 a 20 minutinhos todos os dias. Assim você vai ficar com uma ótima execução, uma ótima agilidade. Amém? Combinado? Então a todos a paz do Senhor Jesus. Deus nos chamou para sermos seus servos. Você já parou para pensar nisso? Qual o significado da palavra servo? Servo existe para servir, para trabalhar para alguém e para realizar tarefas definidas por ele. Assim é em relação à obra de Deus. Ele nos confiou a realização da sua obra maravilhosa e nos abençoa muito quando estamos envolvidos com esta obra. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar servindo com ânimo e alegria. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, você vai saber mais sobre isso com a professora Sandra Carvalho, que vai falar conosco sobre a definição do servo fiel. Eu cumprimento as crianças, intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Nós estamos estudando sobre as parábolas do reino e hoje vamos falar sobre a definição do servo fiel. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, versos 10 e 11. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Como nós já vimos na parábola das 10 virgens, quando o noivo chegou, as jovens que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Depois chegaram as outras jovens despreparadas. Elas estavam atrasadas, com as candeias apagadas e sem o azeite, e não puderam entrar na festa. E hoje o Espírito Santo nos alerta
para não agirmos como aquelas jovens despreparadas. O momento é de definição. E agora nós vamos falar a respeito de uma jovem que foi definida em servir ao Senhor. A Bíblia nos conta a respeito de Abraão, que era casado com Sara e tinha um filho que se chamava Isaque. E certo dia, Abraão chamou o seu servo Eliezer, que trabalhava na sua casa, e pediu que ele fosse lá na terra dos seus parentes buscar uma noiva para o seu filho Isaque. Eliezer, obediente, foi. E chegando lá, ele parou próximo a uma fonte de água. E ali ele orou, pediu ao Senhor que Deus lhe desse um sinal. A jovem que lhe solicitasse água para beber. E ela desse para ele e para os seus camelos, essa seria a escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque. E antes mesmo que Eliezer terminasse de orar, ele avistou Rebeca vindo com um jarro de barro na mão para buscar água na fonte. Aí ele correu ao encontro dela e pediu água para beber. E ela deu para ele e para os seus camelos. Então eles começaram a conversar e Eliezer ficou sabendo que ela era parente de Abraão. Que bênção! O sinal que ele pediu, Deus deu. E aí Rebeca o levou para conhecer a sua família. Eles então festejaram, mas Rebeca precisava tomar uma decisão, se ela iria ou não ao encontro do noivo Isaque. Aí a sua família perguntou para ela: você irá com este varão? E ela respondeu decidida: irei. E foi isso que ela fez. Foi ao encontro do noivo. Rebeca e Isaque se casaram e Deus cumpriu a sua promessa. Agora, o que o Senhor quer nos ensinar com essa história? Vamos recordar aqui? Abraão pediu que o seu servo Eliezer fosse buscar uma noiva, Rebeca, para o seu filho Isaque. O nosso Deus e Pai enviou o seu Espírito Santo para preparar uma noiva, a igreja fiel, para encontrar-se com o noivo Jesus. E nós precisamos agir como Rebeca. Precisamos estar definidos em ouvir a voz do Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz ao encontro do Senhor Jesus. E, queridos, o Espírito Santo nos convida para participarmos de uma grande festa que acontecerá lá no céu. Então você diga com fé no seu coração: eu irei, eu quero participar dessa festa, quero morar para sempre com Jesus lá no céu. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vem para o meio.
Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, aqui nessa parte, nós sempre lembramos de um projeto que é maravilhoso. E olha só, tá? Tem resultados notáveis. Aquilo que tem acontecido é algo que tem chamado a atenção. Com um detalhe, você também pode se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Veja como é simples de participar. Você vai ter apenas que fazer uma ligação. E essa ligação, ela é gratuita e ela pode ser feita sempre que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai transmitir para você uma palavra da parte do Senhor e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Se você desejar, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E vou dizer uma coisa, tá? Nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você precisar, tá certo? Quer nos conhecer melhor, conhecer mais a Igreja Cristã Maranata, conhecer os nossos projetos? É muito simples, é só acessar as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim, que é a rádio oficial da Igreja Cristã Maranata. Lá no aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e pode até compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação que é totalmente adequada para toda a sua família, para você e para toda a sua família, claro. Mas eu quero chamar a atenção para uma programação, um conteúdo que é especial. É a nossa Escola Bíblica Dominical. Marque aí na sua agenda. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, nós estamos transmitindo a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero te convidar também a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e clicar no curtir, porque isso vai fazer com que o nosso canal tenha maior relevância e Deus vai abençoar a sua vida. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo.
a gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.